Bom dia, boa tarde e boa noite. A paz do Senhor Jesus. Que Deus lhe dê um excelente dia e trabalho na companhia maravilhosa de nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos estudar o livro de Gênesis. Livro de Gênesis na nova versão transformadora, NVT. Livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, do latim nascimento, origem, retrata o princípio de tudo. Ao longo dos 50 capítulos, podemos entender a história e os acontecimentos na criação do mundo, como tudo se originou. Deus, após criar os céus e a terra, cria o homem à sua própria imagem. Além disso, em Gênesis, acompanhamos também a origem do povo de Israel. Neste livro, é descrita a transformação do caos em ordem ao longo de 6 dias. No 7º dia, havendo Deus terminado toda a sua obra, descansou, abençoou o 7º dia e o santificou. Nos capítulos iniciais são mostradas informações sobre a formação do Jardim do Éden e a criação de animais, árvores frutíferas, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Desta o homem não poderia comer. A partir disso, o Senhor cria o primeiro homem, chamado Adão, pelo pó da terra e pelo sopro do fôlego da vida em suas narinas. E das costelas de Adão, o Senhor forma a mulher, chamada Eva. Além das passagens relacionadas à criação, ao longo dos capítulos, podemos conhecer também as histórias de Caim e Abel, Noé e ordem de construção da arca para salvar a criação do dilúvio, a construção da Torre de Babel, Abraão e Sara, Ló, sobrinho de Abraão, Ismael e Agar, Isaque e Rebeca, Esaú e Jacó e José. Portanto, em Gênesis, podemos conhecer a história da criação do mundo por Deus, a origem da humanidade, juntamente com a origem do pecado e seus ensinamentos ao povo de Israel. Gênesis, capítulo 1. A criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu.
A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então Deus diz: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus diz: produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quarto dia. Então Deus diz: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu, acima da terra. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou. Sejam férteis e multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quinto dia. Então
Deus diz: produza a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus diz: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, Deus os abençoou e diz: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus diz: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas, para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículos 1 ao 31. O livro de Gênesis capítulo 1 tem 31 versículos. Agora vamos para Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Esse é o relato da criação dos céus e da terra. O homem e a mulher no jardim. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 5 em diante.
quando o Senhor Deus criou a terra e os céus. Nenhuma planta silvestre, nem grãos haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse. Mas do solo brotava água, que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas, que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também há resina aromática e pedra de ônix. O segundo braço, chamado Gion, rodeava toda a terra de Cush. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Assíria. O quarto braço era chamado de Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O Senhor Deus diz: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse.
Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículos 1 ao 25. O livro de Gênesis capítulo 2 contém 25 versículos. Gênesis capítulo 2. Vamos agora para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. O pecado do homem e da mulher. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher: é só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus diz: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois, deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi.
Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou. Respondeu a mulher: foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais, domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher ele diz: farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele diz: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa, por toda a vida. Terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento até que volte à terra da qual fui formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. Gênesis capítulo 3, versículos 1 ao 19. Gênesis capítulo 3, versículos 20 ao 24. Paraíso perdido. O homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Então, o homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus diz: vejam agora, os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tornarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Gênesis capítulo 3, versículos 20 até o 24. Lemos o livro de Gênesis capítulo 3, versículos 1 ao 24. O livro de Gênesis capítulo 3 tem 24 versículos. Glória a Deus e aleluia.